Vamos começar logo uma vez. Vou revendo aqui o que a gente viu na aula passada. Vocês têm. Na quinta-feira foi a teleaula 3. A gente está terminando a aula atividade 2. Essa quinta é a teleaula 4. Então a gente vai ter que dar um jeito aí de fazer a aula atividade 3 e 4 o mais rápido possível. Eu vou ver direitinho como é que nós podemos fazer, mas a gente resolve isso aí sem muito problema. Na aula passada, nós vimos a questão 1, 2 e 3. A questão número 1 foi falando sobre o jacobiano, como é que fazia essa questão do jacobiano e tal, que a gente fazia as derivadas parciais de x em relação a u, v e w, de y em relação a u, v e w, de z em relação a u, v e w, e assim sucessivamente conseguimos chegar em um jacobiano através da determinante de uma matriz formada justamente por essas derivadas parciais. Então a gente tinha derivada parcial de x em relação a u, derivada de x na primeira linha, derivada de x em relação a u, primeira linha, primeira coluna, derivada de x em relação a v, segunda linha, segunda coluna, primeira linha, derivada de x em relação a w, terceira coluna, primeira linha. E assim com y a mesma coisa, com z a mesma coisa. Então a gente tinha uma matriz 3 por 3 e calculando o determinante dessa matriz 3 por 3, a gente chegava ao jacobiano da nossa transformação. Isso é muito utilizado para facilitar com que a gente consiga resolver integrais para calcular volume, para calcular centros de massa, para calcular momentos de inércia, por exemplo, com mudanças de variáveis. É basicamente isso. A questão 1 foi essa. A questão de número 2, falando sobre jacobiano, só que agora a gente transformando as nossas coordenadas cartesianas x, y e z em coordenadas que envolviam coordenadas cilíndricas, esféricas. Quando a gente tinha coordenadas cilíndricas, a gente tinha raio e o ângulo θ, que era justamente aquela questão que eu mostrei, de quando a gente traça uma reta, a gente vai ter a angulação dessa reta em relação ao eixo x, que vai ser o nosso ângulo, e a distância entre o centro, que é o 0, 0, até esse ponto, que seria o nosso raio. Nas coordenadas esféricas, a gente passa a ter uma dimensão a mais, que seria o nosso... Uma dimensão a mais não, perdão. Um ângulo a mais, que seria o nosso ângulo φ, que é justamente o que a questão 2 fala para a gente. E aí, pessoal, infelizmente, as relações, tudo que eu consigo trazer para vocês aqui, a explicação, a dedução, de onde vem 100%, eu trago. Mas tem coisas que, infelizmente, eu não sei. Se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês têm que procurar a informação com o tutor à distância ou até mesmo com o docente, porque são deduções complexas de serem feitas. E eu, infelizmente, não tenho como fazer isso para tudo. Então, existem coisas que eu passo para vocês e falo, isso aqui acontece. Vocês têm que acreditar em mim. Porque a partir disso, vocês têm que decorar algumas relações e, a partir disso, resolver os problemas. É o que acontece nas transformações para coordenadas esféricas, que foi a segunda questão. Essas relações de x, y e z com ρ, cosseno θ, ρ, cosseno φ, ρ, seno θ e tal, isso aqui é uma coisa que é uma dedução que eu não sei explicar para vocês. Então, o que eu aconselho é que vocês entendam como se fosse uma fórmula e não como se fosse um desenvolvimento matemático. Tá legal? Então, a questão 2 é basicamente isso. É provar que as derivadas, o determinante das derivadas parciais de x, y, z em função de ρ, φ e θ vai ser igual a ρ ao quadrado seno de φ. A partir disso, vocês têm que saber essas relações aqui, e essas relações têm um slide muito importante na aula de vocês, que e vai ajudar a gente demais para resolver as nossas equações, que é esse slide aqui, ó. Logo depois, coordenadas esféricas integrais triplas, ele vai me dar quais são as relações das coordenadas esféricas. Então, para um ponto
Px, y, z, a coordenada x vai ser igual a ρ seno de φ cosseno de θ. A coordenada y vai ser igual a ρ seno de φ seno de θ. E a coordenada z vai ser ρ cosseno de φ. Lembrando, o que é φ e o que é θ? Ambos são ângulos, mas o ângulo θ é o ângulo que é formado entre o eixo x e y e a função, né? É esse ângulo que ele está mostrando justamente aqui, ó. Esse aqui é o nosso ângulo θ. Então, sempre que a gente... Lembra quando a gente via lá as coordenadas cilíndricas? Que a gente sempre... Quando eu tinha, por exemplo, um cilindro delimitando alguma coisa, ou alguma coisa delimitando um cilindro, que a gente transformava em coordenadas polares, coordenadas cilíndricas de um cilindro, coordenadas polares, a gente tinha sempre o θ variando de 0 a 2π, porque ele dava a volta completa aqui, ó, nesse eixo. Então é justamente isso. O nosso ângulo θ é o ângulo formado no eixo x, no plano xy, vamos dizer. E o nosso ângulo φ é o ângulo formado entre a nossa função e o z, que é justamente esse ângulo aqui. Parece meio assim complexo, e realmente é. Mas daqui a pouco a gente tem uma questão que vai dar para a gente entender melhor como funciona isso aqui. Aliás, eu acho que tem até uma questão aqui no próprio slide que ela mostra bem interessante. Tá vendo? Como que funciona isso, ó. Aqui. Acho que é essa aqui, deixa eu ver. É essa aqui, ó. Ó, ela dá uma figura lá e mostra o que é ρ, o que é φ e o que é θ. Ó, o ρ seria mais ou menos o nosso raio da nossa esfera de fora aqui, ó, essa esfera aqui. Então, o ρ é essa setinha aqui, ó, é a distância entre o eixo até a nossa função. O nosso θ, que é esse aqui, é como eu falei para vocês, que seria a abertura da nossa projeção, que no caso aqui vai ser uma projeção circular, no nosso plano XY, e o φ vai ser justamente a angulação entre a função delimitante e o eixo Y aqui. Beleza? É interessante, tem que saber isso, porque é esse o pulo do gato para resolver as questões relacionadas a coordenadas esféricas. Porque a gente vai limitar, a gente vai ter que ter o nosso espaço, o intervalo de integração vai depender justamente desse φ, desse θ e desse ρ. Beleza? Então, aqui a questão 2 é demonstrar isso. A questão de número 3, ele fala de uma esfera sendo limitada, de um cilindro, perdão, sendo limitado por uma equação. Isso aqui é basicamente da aula primeira. E a questão 4, ele já vai cair diretamente nesse tipo de coordenada, que são as coordenadas cilíndricas. Iniciando aqui, o que a gente faz sempre? Primeira coisa que a gente faz em todos os problemas: retirar as informações ou os dados que ele nos deu. Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, eu vou fechar aqui o exercício e vou abrir o Word para a gente fazer da forma que a gente vem sempre fazendo os nossos exercícios. Então, esse aqui é o exercício número 1. E o exercício número 1, ó, tô doido. Exercício número 4. E ele me fala o seguinte: seja a região E. Deixa eu vir pro... vai ser melhor. Seja a região E no primeiro octante. Quando eu estou trabalhando com 3 dimensões, eu vou deixar de ter quadrantes e vou ter octantes. Ou seja, eu vou ter, ao invés de eu ter, por exemplo, no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante, ou no quarto quadrante, eu vou ter 8 divisões. É a mesma coisa que você pensar em uma esfera
e você vai dividir ela no meio x, no meio y. Você vai ter uma esfera, que é um objeto tridimensional, e se você separar ela assim, você vai ter 8 pedacinhos, certo? Então é isso, quando você tem o eixo Z também. Então, seja a região E, no primeiro octante, que é justamente esse primeiro octante aqui, limitadas pelas esferas x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, igual a 1. Essa primeira esfera aqui, ó, é essa esfera de dentro aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é um pedaço de uma esfera? É justamente o pedaço do primeiro octante da esfera x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 1. E pela segunda esfera, que é x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Então, essa segunda esfera de fora aqui, ó, é justamente a esfera x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado igual a 4. E a representação gráfica é dada no que se segue, que é justamente essa visão aqui. Isso aqui são duas imagens de uma mesma situação. Essa aqui é igual a essa aqui, só que eu estou vendo uma de um jeito e estou vendo a outra de outro. Certo? O que eu posso tirar de... Deixa eu ver aqui. Deseja-se calcular a integral tripla da função f xyz igual a 2z. Então, eu tenho a função f xyz. Ela vai ser igual a 2z. Então, ele quer a integral tripla sobre a região E, descrita anteriormente. A região E é justamente a região limitada pela essa esfera de fora, pela essa esfera de dentro, ou seja, entre as duas, e também o plano aqui de baixo. E o plano aqui do lado também. Então, ela vai ser limitada por essa esfera de fora, por essa esfera de dentro, pelo plano x0 e pelo plano y0. Ok? Isso que está aparecendo aqui, que dá para ver melhor. Aqui a gente consegue ver as duas esferas de frente, a visão daqui para cá, e aqui eu vejo também que está sendo limitada pelo plano x0. Qual o valor assumido por essa integral tripla aí? Primeiro, ele dá uma observação, o primeiro octante corresponde à parte do espaço cartesiano limitado pelos planos x0, y0 e z0, que é justamente esses planos que eu acabei de falar para vocês. X, y e z. O que a gente pode tirar de informação aqui? Olhando a nossa função que a gente vai precisar tirar de informação. O que eu preciso fazer, na verdade? Eu tenho que calcular a integral tripla de uma função que foi me dada aqui, ó, que é essa função aqui. Lembrando que essa integral tripla calculada aqui em cima da função 2z, ela não me vai ser resposta de nada, ela não vai ser volume, não vai ser nada. Por quê? Porque ele me deu uma função. Se eu fizesse somente a integral tripla de dv aqui no caso, aí sim eu conseguiria encontrar um volume, por exemplo. Mas como ele não me deu volume aqui, ele não me deu a função volume, ele me deu uma função qualquer. O que eu preciso fazer? Para eu achar essa integral tripla aqui, ó, então, o que eu preciso fazer? Agora sim eu vou para o Word. Para eu encontrar essa integral tripla aqui, ó, e aqui eu vou ter o espaço e a integral tripla, que no caso vai ser minha função x, y, z dv, eu preciso justamente encontrar os meus intervalos de integração em y, em x, em z, para eu ter o meu dx, dy, dz, depois lá na hora de integrar. Só que para fazer em x, y e z fica complicado. Então, eu preciso primeiro transformar isso tudo aqui para coordenadas cilíndricas. Então, deixa eu colocar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser você colocar os dados que foram me dados. Então, eu tenho aqui minha esfera 1, que é a esfera de dentro, menorzinha. Ela segue a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. A minha esfera 2, ela segue a equação x²
mais y quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Isso foi me dado de função, de equação. E ele me dá também que a minha função x, y e z é igual a 2z. Isso daqui, vou até colocar aqui, ó. Isso daqui são dados retirados do exercício. O exercício me deu isso aqui de dado. E me pediu isso aqui, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais nada, não. Beleza. Dados retirados do exercício. Show. Para eu conseguir chegar nesse resultado aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar x, y e z em coordenadas esféricas e, a partir disso, fazer a integração dessas coordenadas esféricas nos intervalos de integração dados pela figura e seguindo algumas determinações, que é aí que eu falo para vocês, que são coisas que vocês têm que saber. Então, eu tenho que, para coordenadas esféricas, sabemos, ou temos que saber, que... Beleza, agora eu vou entrar com os dados que eu preciso saber. Eu sei, por isso aí veio de uma equação, de um desenvolvimento matemático, que o meu x é igual a ρ vezes o seno de φ vezes o cosseno de θ. Essa é a primeira relação. Então, transformei o x em... peguei o x e coloquei o x em função de ρ, φ e θ. Eu sei também que o meu y é igual a ρ vezes seno de φ vezes seno de θ. Essa é uma outra relação que a gente precisa saber. E sei também que o meu z é igual a ρ vezes o cosseno de θ. Beleza. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Mas, além disso, a gente também tem que ρ ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Certo? E também temos que dx, dy e dz, na verdade, é igual a ρ ao quadrado vezes o seno de φ d ρ d φ d θ. Beleza. Sabendo isso daqui, a gente consegue resolver esse tipo de exercício. Então, vamos voltar para a figura e ver justamente qual é a variação de ρ, de φ e de θ. Então, a gente vai voltar para a nossa figura. Que está aqui. Opa! E vai olhar. Lembra que ρ é justamente essa distância entre essas duas esferas aqui? Como a gente tem essas duas esferas, é justamente a distância entre o centro e as esferas. Se a gente tivesse só a esfera de baixo, de fora, perdão, essa maior, essa aqui, igual a 4, a gente teria o nosso ρ variando de 0 até 2. Ó, de 0 até 2. De 0 até 2. Se eu tivesse só a esfera de dentro, o nosso ρ variaria de 0 até 1, porque é justamente isso que a gente está vendo aqui. Porém, a gente tem as duas esferas, e ele quer saber a área entre as esferas. Então, na verdade, o nosso ρ vai variar de quê? De 1 a 2. Beleza. Então, eu venho para cá e já escrevo essa variação. Aqui, eu vou colocar, ó,
pela figura, temos que o meu ρ vai variar de 1 a 2. Então, o meu intervalo de integração em relação a ρ vai ser de quê? Vai ser de 1 a 2. Beleza. Vamos para o nosso φ ou para o nosso θ agora. Vamos ver os dois. E nesse caso, como elas são iguais e elas não estão sendo limitadas por nada diferente, vai ser igual o nosso ρ e o nosso φ. Não existe nada limitando elas entre o eixo x, o eixo y e o eixo z. Então, eu tenho que a minha coordenada, o meu ângulo de abertura, vamos dizer assim, tanto φ quanto θ é relacionado ao primeiro octante. Se eu estou trabalhando no primeiro octante, eu vou ter o ângulo de quanto aqui? Por exemplo, entre esse eixo e esse eixo. Isso aqui é ortogonal. Eu vou ter o ângulo de 90 graus. Então, eu vou ter o ângulo de 90 graus aqui e vou ter o ângulo de 90 graus aqui. Nesse caso, como eu não tenho nenhuma limitação aqui que seja diferente dessas duas esferas, eu vou ter o mesmo φ e o mesmo ρ, que vai ser igual a 90 graus. Justamente por isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Então, na verdade, o nosso ρ e o nosso φ, eles vão variar entre 0, que é a origem, tanto o nosso φ quanto o nosso ρ vai variar de 0 a 90 graus. Só que eu não posso colocar isso aqui em graus. Eu tenho que colocar em radianos. Então, se 180 graus é igual a π radianos, 90 graus, que é metade de 180, vai ser igual a π sobre 2. Então, o meu φ vai variar de 0 a π sobre 2. E como eu mostrei para vocês que não existe nada de diferente entre o φ e o θ, o meu θ também vai variar de 0 a π sobre 2. Beleza. Dados retirados do exercício, coisas que a gente precisa saber para fazer coordenadas esféricas e os nossos espaços de integração. Intervalos, né? Melhor. Intervalos de integração. Que a gente conseguiu retirar lá da figura, que não foi um dado pelo exercício. Às vezes ele dá esse dado e às vezes a gente tem que retirar essa informação do esboço do nosso gráfico. Pessoal, até aqui, conseguiram pegar alguma coisa? Ficou muito no ar? O que vocês acham? Eu preciso saber de vocês. Bem, quem cala consente, vamos continuar então, hein? Vou continuar. A gente tem os dados, a gente tem os espaços de intervalo de integração, agora é só resolver essa integral aqui de cima. Ó. Essa integral, então, resolvendo o exercício, montando a integral, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a integral tripla, no espaço E de f de x, xyz, dv. Só que eu não posso ter assim, porque senão não vai me adiantar em nada. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma integral tripla
da minha função f de x, y, z, que o problema me deu falando que ela vale 2z. Então, aqui eu vou ter 2z vou ter que tirar isso aqui. Ao invés de f de x, y, z, eu vou ter 2z dv. Só que eu preciso transformar esse 2z em x, y, em ρ, φ e θ. Como é que eu faço isso? É só eu vir aqui para cima e descobrir qual é a relação disso tudo. Eu sei que z é igual, estou tirando daqui das relações, é igual a ρ que multiplica cosseno de θ. Só que, na verdade, o que eu estou procurando ali, ó, não é z, é 2z. Então, se eu multiplicar isso tudo aqui por 2, eu vou ter que 2z é igual a 2 que multiplica ρ que multiplica cosseno de θ. Então, eu já tenho como substituir esse 2z por alguma coisa relacionada só a ρ, φ e θ. Beleza. Agora eu monto a minha integral. Agora sim. Eu venho aqui e monto a minha integral tripla. Então vai ser integral, integral, integral. Ao invés de eu colocar 2z, eu vou colocar isso aqui, ó. 2 vezes ρ vezes o cosseno de θ. Lembra que eu falei que dv é dx, dy, dz? Então, na verdade, ao invés de eu colocar dv ou dx, dy, dv, eu vou substituir justamente por essa parte da equação aqui, ó, da relação ali. Então, ao invés de eu ter dx, dy, dz, eu vou ter ρ ao quadrado, isso aqui multiplicado também, ρ ao quadrado, vezes o seno de... Opa, o quadrado ficou errado. Vezes o seno de φ de ρ de... Ah, não, aí deixa eu... Tudo bem, tá, vai ter aqui. Agora vamos decidir se é de ρ, de φ, de θ, ou se é de θ, de φ, não sei o quê. Eu vou fazer primeiro o ρ, que é de 1 a 2, que é o meu espaço de integração aqui, ó. Depois eu vou fazer o meu φ, que é de 0 até π sobre 2. E depois eu vou fazer o meu θ, que é de 0 a π sobre 2, que é 90 graus. Então, sempre daqui para lá, d ρ, d ρ, d φ, d θ. Como eles não têm relação entre eles, eu poderia também, sem problema nenhum, fazer d φ, d θ, d ρ, ou d θ, d φ, d ρ, porque é só eu manter os intervalos de integração na parte certa deles aqui. Então, é basicamente só isso que precisa ser feito. A nossa integral está montada. A parte de entendimento da equação, entendimento do exercício, do problema, a retirada de informações do problema, a montagem da nossa integral tripla está feita. Na minha opinião, a parte mais complexa já está pronta, tá? Parece que é sacanagem, mas não é não. A parte mais difícil já foi feita, que é justamente entender essa primeira etapa aqui. Isso aqui eu posso multiplicar, não tem problema nenhum. Posso fazer aqui, ó, ρ vezes ρ vai dar
Rho ao quadrado, Rho ao cubo, né? Opa. Rho ao cubo. Acho que não tem mais nada. Esse 2, se eu quiser tirar ele daqui, ele pode vir para cá. Lembrando sempre que tem que seguir a ordem de integração, que aqui eu não sei se ele vai estar envolvido com mais nada. E aí vocês aí desenvolve. O desenvolvimento aqui é o desenvolvimento dessa integral aqui. Primeiro em relação a dρ, depois em relação a dφ e depois, por final, em relação a dθ. O resultado final disso aqui, eu vou achar que o meu... Na verdade, nem vai ser o volume, né? Como eu falei para vocês, aqui a gente está fazendo a integral de uma função 2e. Se a gente não tivesse esses 2e aqui e fizesse essa integral, a gente teria volume. Mas aqui a gente não tem volume, porque a gente tem uma função diferente da função que seria o volume. Então, o resultado disso aqui vai ser 5,89. O finalmente desse aqui. Agora vamos dar uma olhada. Vou fazer de novo para vocês a colher de chá aqui, para vocês terem essa forma aí, né? A gente pode usar uma calculadora de integral definida para resolver esse tipo de questão. Vocês têm que saber resolver, mas isso aqui serve para que vocês consigam conferir se o resultado encontrado está certo ou está errado. Então a gente monta a nossa integral aqui, ó. É basicamente pegar o que está lá mesmo. Então, cosseno de θ vezes. Ele coloca ρ ao quadrado. Eu vou colocar. Ele não, deixa eu ver se ele tem aqui. Ele não tem, tá vendo? Ele só tem θ. Então eu vou colocar aqui x. Ao invés de ρ, eu vou colocar x, tá? X ao quadrado, ó, ao cubo. Seno. E aí ele não tem o φ também aqui. Então, ao invés do φ, eu vou usar F. Não, F vai confundir com alguma coisa? Não. Vou usar W ao invés de φ. D, ρ, que no meu caso aqui é o x. D, φ, que no meu caso vai ser o W. Nesse caso aqui, dθ. E o meu intervalo de integração em ρ é de 1 a 2. E tanto em φ quanto em θ é de 0 até π sobre 2. Deu um resultado diferente. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, faltou 2. Tem um 2 aqui, ó. Você também deu diferente. Era lá. Cosseno ao cubo. Uai, era para estar dando igual. Chamar de ρ de x. Talvez por causa da nomenclatura aqui, ele não está conseguindo calcular. Tem que fazer na mão mesmo.
Vai ter uma coisa errada aqui, só um instantinho só. Eu estava errando aqui, eu estava colocando cosseno de teta. Ambos são φ, tá? Na minha resposta lá, ó. A minha integral montada é essa aqui, ó. Tá errado aqui, ó. Aqui é cosseno de φ. Deixa eu ver onde que eu errei aqui, só um instantinho. Paulão, Oi? você não botou o símbolo errado de φ, não? Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, deixa eu procurar que eu vou achar. Aqui. Na hora de eu fazer minha coordenada esférica, eu anotei um dado errado. Ó, Z é rho cosseno φ. Z é rho cosseno φ. Aqui eu Tá sem coloquei que imagem. Z é rho cosseno teta. Aqui não é teta, aqui é φ, ó. Tá sem imagem, Paulão. Ainda? Ainda. Aí, apareceu. Aqui que estava errado, ó. Z é rho cosseno φ, não cosseno teta. Então, essa relação aqui, ó, ao invés de teta, é φ. Aqui, ao invés de teta, é φ. Aqui, ao invés desse W que eu coloquei errado, é φ. E aqui também é φ. Beleza, agora sim. Simples assim, tá? Os exercícios são fáceis de resolver. Você é Então, gozador, né? é a resolução do exercício 4. E aí, a ideia geral da resolução de exercícios que envolvem coordenadas esféricas é basicamente essa. É saber isso aqui de cabeça, tem que saber, não tem para onde correr, infelizmente, e retirar os dados do exercício que ele foi dado. Se ele pede uma integral tripla sobre determinada área, vocês têm que saber justamente qual que é o intervalo de integração relacionado a cada um das novas variáveis, que para uma coordenada esférica vai ser ρ, φ e θ.
naquela ordem que eu mostrei para vocês. O φ, o ρ, vai ser um número que não vai ter o π envolvido, porque ele é uma distância. Então, ele vai ser tipo, de 0 a 2, de 0 a 3, de 0 a 1, de 1 a 2. O φ e o θ são ângulos. Um com a angulação em relação a z, que vai ser o φ, e o outro, xy, que vai ser o nosso θ. Basicamente isso, galera. E aí a ordem de resolução, o roteiro de cálculo, vamos dizer assim, é esse. Não tem muito para onde correr, não. É ir substituindo até você ter uma integral só com ρ, φ e θ, com os intervalos de integração relacionados a ρ, φ e θ. Beleza? Espero não ter confundido mais do que ter tentado esclarecer. A questão número 5... Ele me dá um outro sólido, então ele me fala que seja o sólido C limitado superiormente por Z é igual a 4 menos x quadrado menos y quadrado e inferiormente pelo plano XY, que é os dois zero aqui, 0 e 0. Tanto o plano X quanto o plano Y 0 e o Z também 0. Na verdade, esse plano XY ele não é igual a 0, ele é o plano... ele é o x igual a y, vamos dizer assim. O z que é 0 porque a gente não tem inclinação desse plano. É um plano em x e y. A representação desse sólido é dada na figura apresentada que se segue, que é essa figura aqui. Suponha que a densidade em um ponto P do sólido é proporcional à distância de P ao plano XY. Ou seja, e ele me dá aqui uma função, ó, fxyz é igual a kz. Que K é pertencente aos números reais. Determine o momento de inércia do sólido C em relação ao eixo Z. Beleza. Então, ele me dá um patois de informação e me pede um momento de inércia. Primeira coisa que a gente precisa saber como que eu calculo o momento de inércia. Então, o meu momento de inércia que é dado pela letra I, e aí ele me pede um momento de inércia em relação a Z. Então, seria I em relação a Z. Isso aqui vai ser igual a integral tripla de uma região de x ao quadrado mais y ao quadrado multiplicado pela função fxyz dv. Então, essa aqui, eu calculando essa integral aqui, em que eu tenho uma função x ao quadrado e y ao quadrado, e essa função aqui relacionada basicamente à densidade que ele foi dado lá. Essa densidade ele me deu por fórmula, aquela fórmula relacionada a 1K. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. O meu momento de inércia em relação a Z vai ser igual a x quadrado, y quadrado, só que ao invés de eu ter a minha função xyz, deixa eu escrever os dados aqui primeiro. Isso aqui é dado, tá? Ele me deu que a função fxyz é igual a kz. Então, ao invés de eu ter essa função aqui, eu vou ter justamente o kz, sendo que k é uma constante, certo? Beleza. Então, eu tenho que transformar isso aí em coordenadas cilíndricas, nesse caso, que a gente vai transformar ela em coordenadas polares, né, no caso, porque a gente vai ter justamente uma circunferência, quando a gente vai ver a projeção desse sólido no plano XY, então a gente vai ter que transformar isso aqui em R de raio, um só θ, e em relação a Z. Beleza? Então vamos lá.
primeira coisa que eu tenho que fazer, pegando os dados do problema ainda, eu tenho que... ele me fala que z é igual a 4 menos x² menos y². Isso aqui, ele me foi dado no exercício. Eu sei que para calcular esse tipo, para fazer esse tipo de coordenada polar, o que eu tenho que ter? O que eu tenho, na verdade, né? Eu tenho que x² mais y² vai ser igual a r². Isso aqui é um dos pressupostos que eu vou ter lá na minha coordenada de coordenada polar, na formação de coordenada polar. Logo, se eu substituir lá, ó, se eu pego se x² mais y² é igual a r², menos x² menos y² vai ser igual a menos r². Então, ó, se eu tenho menos x² menos y², na verdade, meu z é igual a 4 menos r². Pronto, eu tenho a minha primeira equação e eu tenho a minha primeira intervalo de integração. Em z, o meu intervalo de integração vai ser de 0 até 4 menos r². Mas depois a gente depois a gente separa esses intervalos de integração. Eu tenho também essa relação aqui, ó. O meu momento de inércia é igual a x² mais y². O que é x² mais y²? Não é igual ao meu r², que eu tenho das minhas relações lá? Então eu vou substituir isso aqui por r². R² vezes k vezes z dv. Beleza. Agora eu vou para os meus espaços de integração, intervalos de integração. Então, nos meus intervalos de integração, eu vou ter que... Vou voltar para a figura lá. Eu tenho que o meu raio ele vai variar de 0 até 2. Está vendo que ele varia de 0 até 2. Então, o meu R vai variar de 0 a 2. Voltando para o nosso desenho, para a nossa figura, a gente tem que o meu θ, que é justamente essa abertura, esse ângulo em relação ao plano XY, ele está completo, tá vendo? Concordam comigo? Lembra que eu mostrei para vocês algumas vezes nas outras aulas que a projeção disso aqui vai me dar um cilindro, um círculo, uma circunferência completa? Então, o meu θ vai variar de 0 a 360 graus, porque é completa essa circunferência. Então, é de 0, o meu θ vai variar de 0 a 360 graus. Só que eu não posso utilizar isso aqui em graus. Eu tenho que usar em radianos. Então, o meu θ, na verdade, vai variar de 0 até 2π. 2π radiano é igual a 360 graus. E o meu z vai variar também de 0, porque ele começa em 0 em z, só que ele vai variar até a minha função, que é essa função justamente aqui, ó, 4 menos r². Notem que agora eu tenho os meus intervalos de integração todos em função de r, θ e z. Vou montar a minha integral agora. Para montar minha integral, eu ainda tenho que lembrar de algumas relações que existem. Há algumas relações que existem que a gente tira lá das coordenadas polares. Que seria basicamente o quê? Que seria que dx, dy e dz eles se tornam em r, dz, dr, dθ. Então, na verdade, eu vou ter que o meu momento de inércia
vai ser essa integral. O que é o x ao quadrado mais y ao quadrado? Não é igual ao meu r? Então eu vou ter meu r ao quadrado. Ó, eu só substituí x ao quadrado mais y ao quadrado por r ao quadrado, que eu já tinha até escrito aqui em cima. R ao quadrado. A minha função f de x, y, z, que é igual a 2z, oh, perdão, kz, né? K vezes z, que ele me deu. E ao invés de ter dx, dy, dz, que seria o meu dv, eu vou ter o meu dz, dr, dθ. Mas eu vou deixar dv aqui, porque agora que eu vou colocar os meus intervalos de integração. Beleza. A partir disso, eu vou montar, vamos chamar de integral final, que vai ser o meu momento de inércia, vai ser igual a integral tripla continuo com minha funçãozinha ali, que é r ao quadrado vezes k. Esse k aqui é como se ele fosse um número, ele é uma constante. Então, o meu resultado vai ter k no meu resultado, porque eu não vou conseguir eliminar ele aqui, porque eu não vou fazer nada de k. Se eu quisesse eliminar, eu teria que fazer uma derivada parcial em relação a k, mas eu não vou fazer aqui, o integral em relação a k. Mas eu não vou fazer, porque k é uma constante. E aí eu vou delimitar, ó. Primeiro espaço de integração que eu quero delimitar, que eu preciso fazer, aquela regrinha que eu falei com vocês. Quando eu tenho um intervalo em função de outra função, que no caso aqui, o meu intervalo z está em função de r, primeiro eu resolvo o meu espaço de integração, intervalo de integração em relação a z, que é de 0 a 4 menos r ao quadrado. Depois, não interfere. Eu posso usar tanto o r quanto o θ. Eu vou usar primeiro o r, que varia de 0 a 2, e depois eu vou variar em relação a θ, que varia de 0 até 2 π. E aí, aqui na frente, é só eu lembrar das minhas relações, porque o meu dx, dy, dz, na verdade, vai virar r dz, dr, dθ. Ou a forma que você colocar, mas tem que sempre lembrar desse r. Então, o que eu vou ter? R perdão, z dz dr dθ. Não esquecendo do nosso RDZ aqui, ó. Beleza. Eu aqui tenho montado a nossa... Esse R apareceu porque dv, que é dx, dy, dz, na verdade é r dz, dr, dθ. Então aqui eu tenho montada a integral tripla para descobrir justamente o momento de inércia, utilizando a nossa densidade variando de acordo com a função kz e limitado em z justamente por essa função aqui. O resultado disso aqui, dessa integral aqui, então o meu momento de inércia vai ser igual a 32K dividido por 3, 32K pi, capita, Kpi dividido por 3. Então, essa é a nossa resposta final dessa integral toda aqui. Eu não vou desenvolver essa integral aqui, porque é uma integral... isso aqui vocês precisam saber fazer mesmo, entendeu? E lá vocês têm como conferir isso aí lá naquela calculadora de integral que eu passei para vocês, só colocando direitinho os valores e as variáveis. Beleza? Alguma dúvida?
Então, nossa resolução do nosso exercício número 5 é essa aqui. Vou mandar todas as resoluções para vocês também no grupo, igual eu venho fazendo sempre. O pessoal tá quieto aí. Ah, meu filho, só dá para fazer pergunta se entender, né? Esse negócio, essas equações já estão dando nó na cabeça. É o que eu sempre falo, cara, tem sempre um roteiro. Se vocês entenderem o roteiro, vocês conseguem resolver as questões todas. Às vezes vai agarrar na hora de fazer integral, que aí é mais complicado, porque aí tem que voltar lá atrás no cálculo 2 para entender como que resolve integral. Porque realmente não são integrais simples. Não é igual aquela primeira aula que eu mostrei para vocês, que eram integrais bobinhas de serem feitas. Aqui a gente entra com integral de integrais trigonométricas, que são mais enjoadas de resolver. Mas nada também muito difícil. Se fazendo assim, passo a passo, acaba conseguindo resolver. Ah, meu, esse negócio aí de momento de inércia ou é para a turma da graxa ou para a turma da trena. Elétrica não tem esses breguetes, não. Mas a elétrica deve usar bastante integral triplo para outras coisas, né? Mas para isso a gente usa a calculadora gráfica. Não, assim, todo mundo vai usar, mas o que é importante é entender, conseguir entender o que o problema está te dando e entender qual é o caminho que você tem que seguir para resolver aquilo. Porque você pode até ter uma calculadora gráfica, mas se você não souber entrar com os dados nela, você não vai conseguir resolver o problema. Sacou? Não, saquei, cara. Só que O é que foda. precisa. Não, lógico, é difícil, né? É o que eu sempre falo, cálculo 3, né, cara? Não tem como ser fácil. Para nós da elétrica, deve a peste do cálculo 4 com o seu Fourier lá perturbando. Aí, vai, reclama. O que é importante sair do cálculo 3 entendendo é como que chega nessa aqui, ó. Como que monta esses primeiros passos aqui para chegar nessa integral. Porque resolução de integral realmente assim, fora da faculdade é difícil da gente ver. Mas o que você precisa para chegar nela, aí sim é importante. Porque, igual eu mostrei para vocês, a gente tem uma calculadora de integral. Mas se eu não souber montar a integral, não vai adiantar absolutamente nada ter uma calculadora de integral. Essa que é a questão. Não, sim. Vamos E a passar gente tem que saber. Pode falar. Paulo, a gente tem que saber agora que dia que é a prova final. Não, cara, pensa positivo, vai dar certo. Paulo, uma dúvidazinha aí. Fala. Esse K, que é uma constante, como que eu vou identificar que ele é uma constante? Da onde que eu vou tirar isso? O K é uma constante e vai permanecer até o final. Eu não consegui entender isso. Olha aqui, no enunciado do problema, ele te dá qual é a função densidade. Ó. Esse K veio daqui, ó. Do enunciado do problema. Ele poderia falar que a função densidade era igual a 3Z, vamos supor. Se eu, ao invés de colocar KZ lá na resolução, você ia colocar 3Z. É isso, entendeu? Entendi. Por Então, isso, entendi. Ok. Por isso que na hora que eu tenho a minha resposta final do meu exercício, eu vou ter o K aqui, ó, multiplicando. Por quê? Porque ele é uma constante que eu não sei qual que é. Ele só me falou que na hora que ele me deu a função densidade, ele me falou que a função densidade é KZ. Se ele tivesse me dado, por exemplo, 3Z, o meu resultado aqui seria 96, né? 3 vezes 2, 6, 3 vezes 6, 9. 96 pi sobre 3. Entendeu? Entendi. Ok. Obrigado. Então, esse K aqui, ele é um dado do problema. Mais alguma dúvida? Deixa eu só ver um negócio aqui.
Pessoal, só um minutinho que eu já retorno, tá? Voltei. Vamos para a sexta. Essa vai ser a última que eu vou fazer hoje também. A questão número 6 me fala: quando desejamos representar sólidos geométricos como esferas ou cones, os quais possuem partes que não se ajustam adequadamente aos sistemas de coordenadas cartesianas, que seriam os coordenados x, y ou z, podemos empregar as coordenadas esféricas, visando a simplificação dos cálculos e da representação dessas figuras. Nesse sentido, considere o sólido S localizado no interior da folha superior do cone descrito pela equação φ é igual a π/3, e limitado entre as esferas ρ igual a 1 e ρ igual a 2. Então, as esferas vão ser basicamente aquelas esferas que a gente viu na aula passada. Com base nesse sólido, responda: construa um esboço para o sólido F. Isso aqui eu acho que é uma sacanagem solicitar isso aqui. Eu acho assim, fora de realidade. Porque são desenhos extremamente complexos. São difíceis de entender, ainda mais desenhar. Então eu separei para vocês aqui. Esse aqui nós não vamos desenhar. Se alguém tiver alguma dúvida assim, maior, pode entrar em contato lá com o tutor à distância, porque o desenho que vocês teriam que fazer é esse aqui, ó. E realmente eu acho fora de cogitação vocês fazer um desenho desse aqui na mão. Então, nem MATLAB fazer esse negócio. Pois é, você tem que usar um GeoGebra ou sei lá, mas assim, dá para fazer na mão? Dá. Tanto é que o pessoal estudou, quando estudou e criou isso aqui, não tinha computador, nem sequer calculadora. Mas eles não tinham nada para fazer, né? Pro nosso nível, não tinha Netflix naquela época, sacanagem. Pro nosso nível de desenvolvimento aqui, Eles não tem baseados sim para fazer isso. Agora, importante é ver isso desenhado e entender o que ele está falando lá. Então, vamos entender isso aqui. Ó, ele falou que que o sólido é limitado pelas esferas ρ igual a 1 e ρ igual a 2. Então, a esfera ρ igual a 1 é justamente essa esfera interior, e a esfera ρ igual a 2 é essa esfera exterior, essa esfera de fora. E também ele me disse que é limitado pela folha superior do cone descrito pela equação φ é igual a π/3. O que é isso? Quando a gente olha essa imagem aqui, vamos olhar a primeira parte da esquerda aqui, ó. A gente tem a esfera, a gente está vendo de fora isso, então a gente tem a esfera, e a gente tem isso que está cortando a esfera aqui, vocês estão vendo? Isso que está cortando a esfera aqui é justamente a parte superior do cone representado por φ igual a π/3. Olhando de dentro, a gente consegue ver também justamente isso. Só que a gente vê essa parte superior do cone maior, mais evidenciada, que é justamente essa parte aqui. Então, o nosso φ, lembra que o nosso φ, aquela hora que a gente estava tratando só de duas esferas, o nosso φ também era
de 90 graus, porque estava no primeiro octante. Por quê? Porque a gente não tinha esse limitante. Então, na hora que a gente calculava o nosso φ, a gente pegava de 0 até 90 graus, que é π sobre 2. Só que agora o nosso φ não. O nosso φ vai variar de 0 até isso aqui, que é π sobre 3. Então, essa a diferença da questão 6 para a questão 4 é o entendimento que o meu ρ vai variar de 1 a 2, novamente, porque ele está sendo limitado pelas esferas ρ igual a 1 e ρ igual a 2. Vai ter o θ variando de 0 a 2π. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Nós vamos ter o nosso θ variando de 0 a 2π, justamente porque a gente não está só mais no primeiro octante, a gente está geral, ou seja, aqui a gente consegue ver, ó, que essa esfera de fora ela está completa. Então, o nosso ângulo θ ele tem essa circunferência completa aqui, e o nosso ângulo φ, ao invés de ser de 0 a 2θ, ou de 0 a 2π, a 0 a π sobre 2, ele vai ser limitado por essa parte superior do cone, que é 0 até π sobre 3, que foi dado no problema. Então, essas duas imagens, elas são iguais. Elas representam a mesma coisa. Só que essa imagem da direita aqui é como se fosse um corte dessa imagem da esquerda. Por isso que o meu π, quando eu estou trabalhando no plano XY, ele está na circunferência toda, ou seja, ele vai variar de 0 a 2π, e o meu θ, o meu φ, ele vai variar de 0 a π sobre 3, que foi o que é dado, que é esse cone aqui. Prestem atenção que esse cone, ó, ele é completo aqui, ó. Aqui fora a gente está vendo ele inteiro, aqui a gente está vendo só uma parte dele. É isso, o entendimento basicamente é esse. A partir disso, vocês têm os intervalos de integração. E aí depois é só transformar de x, y, z para ρ, φ e θ. Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, para a questão de número 6, o que eu vou precisar? Eu já vou inscrever aqui os nossos espaços de integração que a gente acabou de ver. O meu ρ varia de 1 a 2. O meu φ varia de 0 a π sobre 3. Isso é um dado do exercício. Esse φ sobre 3 é o cone limitador. E o meu θ vai variar de 0. Como eu tenho uma circunferência completa, como uma esfera, eu não estou tratando só mais do primeiro octante, igual naquela questão. Eu estou tratando da metade superior da esfera. Ela vai variar de 0 a 2π, que é 360. 2π. Beleza, eu tenho o intervalo de integração. A partir do momento... Olha como é que essa questão ela é relativamente mais simples. Relativamente não, ela é bem mais simples. Porque eu não tenho mais aquele monte de função. Eu tenho isso aqui e ele pede o volume. Para eu calcular o volume disso aqui, o que eu teria que fazer? O volume ia ser igual à integral tripla de dv. Lembrando que dv seria dx, dy, dz. Então eu tenho que transformar de dv para d, que é igual a dx, dy, dz. Eu vou ter que transformar disso para dρ, dφ e dθ, e os espaços de intervalos de integração eu já tenho. Então, o que eu preciso saber aqui para conseguir chegar no resultado dessa questão? Eu tenho que o meu dv, que é igual a dx, dy e dz, aí, gente, eu só peço que vocês tenham atenção que eu não estou limitando, não estou falando que essa aqui é a ordem. Eu estou falando que só que dv, ele tem dentro dele dx, dy, dz. Mas, dependendo do espaço de integração, como a gente não vai conseguir fazer aqui, mas dependendo do espaço de integração, pode ser dy, dx, dz, pode ser dz, dx, dy, e por aí vai. Isso aqui, na verdade, vai ser igual a quê?
vai ser igual àquela primeira interação que a gente colocou lá atrás. Isso aqui vai ser igual a ρ ao quadrado, que multiplica o seno de φ, ρ ao quadrado, que multiplica o seno de φ, d ρ, d φ, d θ. Então, eu tenho isso. O que eu vou fazer? O meu volume vai ser igual, então, à integral tripla. Vou fazer a primeira, a segunda e a terceira. A integral tripla de... É a minha função, eu não tenho, aliás, eu não tenho função nenhuma, porque seria integral tripla de dv lá, então eu vou só substituir o dv que eu teria aqui por dθ, dρ e dφ, que na verdade vai ser ρ ao quadrado, estou só substituindo, ρ ao quadrado vezes o seno de φ, dρ, dφ, dθ. E aí, faço os meus espaços de integração. Se eu coloquei dρ primeiro, faço o intervalo de integração de ρ, de 1 a 2. Se eu coloquei o dφ em segundo, faço o intervalo de integração de φ em segundo, que é de 0 a π sobre 3. E se eu tenho o último, o meu dθ, faço o meu intervalo de integração em relação a θ, que é de 2 a π. É só pegar isso aqui e jogar para cá. Pronto. Eu tenho a minha integral para eu achar o meu volume montada. A partir disso, é só resolver essa integral aqui, que já é bem mais tranquila de resolver do que aquelas outras que a gente viu. Essa aqui não é difícil mesmo, essa aqui é tranquila, porque a gente vai ter... esse seno vai continuar, isso aqui vai virar ρ sobre 3, vai sumir o dρ, depois faz em função a φ, o seno de φ vai virar, acho que menos cosseno de φ, e por aí vai. O resultado final disso aqui vai ser igual. Aí a gente tem um volume, vai ser igual a aproximadamente 7,33 unidades de volume. Então, essa questão 6, está vendo que ela tem uma resolução um pouquinho mais concisa, um pouquinho mais tranquila, porque ele pediu um volume. Quando ele pede um volume, eu não faço nenhuma função aqui, ó, não integro nenhuma função. Eu integro o meu dv, que é dx, dy, dz, ou quando a gente mudou aqui dθ e tal, em relação à área que ele me deu, ao espaço que ele me deu, a limitação de espaço. E aí a gente viu que a limitação em ρ era de 1 a 2, a limitação em φ era de 0 a π sobre 3, e a limitação em θ era de 0 a 2π. Beleza? Mole, mole? Então, de dica, aproveitar que hoje tem pouca gente aqui na aula, de dica utilizem a calculadora de integral para resolver essas integrais mais complexas, para pelo menos conferir o resultado que vocês têm, que vocês encontram no final. Outra coisa importante para lembrar, o resultado de uma integral definida, que é igual a gente fez ali, a gente definiu de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto, sempre vai ser um número. Naquela questão 5, ele deu uma letra K, mas essa letra K é um número, porque é uma constante. Ele só não sabe qual que é. Então, é mais uma dica para vocês ficarem ligados. Se eu tenho uma integral definida, eu vou ter uma resposta, um número. Se eu tenho integral indefinida, eu não tenho de tanto a tanto, a minha resposta vai ser uma outra função. Ok? Pessoal, é isso que tinha para hoje. O exercício 4, 5 e 6. Ainda tem o exercício número 7 na aula atividade. Se vocês quiserem dar uma olhada e tentar resolver, fiquem à vontade, faz lá. Se não conseguir, entra em contato comigo. Se quiser, depois eu posso passar a resolução para vocês, mas não vai dar tempo de fazer hoje. E a gente tem que passar para as nossas próximas aulas, porque senão nós vamos ficar muito atrasados. Então, eu vou ver direitinho como é que vai ficar a minha agenda essa semana, mas eu estou querendo marcar uma aula com vocês quinta-feira,
depois da teleaula, uma aula para a gente discutir a aula 3. E aí, na semana que vem, a gente faz uma aula para discutir a teleaula número 4. Isso tudo antes da prova. Beleza? Posso ajudar vocês em mais alguma coisa aqui? Ou uma dúvida pontual aí? E no dia da prova a gente faz uma teleaula para discutir as questões da prova. Não, aí não. Pessoal, boa noite para vocês. Boa noite, querido. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Valeu, Ok, boa noite. boa noite. Valeu. Obrigado. Obrigadão, Paulo. Boa noite a todos.